sobre o médico quântico, para que entendamos. Hoje nós tivemos, nos palestrantes do dia, através principalmente da Samira e da Paula, nós entendermos essa interconexão, o que a doutrina espírita nos traz há muito tempo, através da física quântica, para que a gente entenda essas interconexões que todos nós trazemos entre nós. Essa temática, falava lá em Lisboa, ela foi proposta para amigos nossos da Serra Gaúcha, esses 3 ou 4 anos atrás, médicos que somos, nos interrogando como eu via a medicina na atualidade. É claro que a gente está como cidadão e como profissional médico sempre interagindo, sempre preocupado, sempre procurando. Eu também já fiz parte como o mentor público do meu município. Então a gente tem uma visão ampla, mas assim como nos perguntam, a gente para analisar, porque na ótica da gente a gente tem acertos e a gente tem distorções. Então eu procurei fazer uma análise, evidentemente, do nosso país, acerca de como estava a realidade médica e como estava a realidade dos pacientes também em matéria de atendimento, em matéria de reciprocidade, porque não adianta ter médicos se não existe uma interação também entre pacientes e médicos. Então, em cima disso, eu fui fazer essa revisão que, gradativamente, com o passar dos anos, esses últimos 2, 3 anos, a gente foi acrescendo conclusões e a gente foi acrescendo também exemplos para que a gente entenda um pouquinho o que é o médico quântico. Então, iniciando, nós perguntaríamos para os senhores o que é a medicina. Muitos de vocês vão fatalmente dizer que é uma profissão que é alicerçada na ciência e que ela tem como objetivo principal diagnosticar a enfermidade que nos acomete e, possivelmente, dentro de um diagnóstico bem feito, tratar para recuperarmos as enfermidades que acometem, evidentemente, nós humanos. Essa é a finalidade, de uma maneira simples, singela, que a medicina mandaria: diagnosticar e tratar e recuperar. Mas o que nós podemos esperar da medicina nesse início do século XXI? Como ela está se comportando? Nós sabemos que, como nunca em todas as áreas, e a medicina sempre ponteia pelas suas pesquisas, trazendo sempre alta tecnologia ao alcance de todos. Nós temos hoje recursos fantásticos em quase todas as especialidades, nos trazendo auxílios altamente benéficos, beneficiando-nos como profissionais e principalmente beneficiando o paciente. Mas como está essa medicina? Como eu, como cidadão, vejo, e como eu, como profissional, me vejo, ou como os pacientes me veem? Eu sou de uma época, há poucas décadas atrás, em que nós tínhamos médicos de família, que o médico interagia com todos os integrantes da família. Hoje em dia se modificaram, as especialidades se multiplicaram e se fragmentaram nessas especialidades os médicos que nos atendem. Então, esses questionamentos temos que ter. Existe aquele relacionamento médico naquela pessoa que eu deposito integral confiança, a qual eu busco quando eu tenho um problema médico? Existe o profissional que tem esse tempo disponível para que ele atenda efetivamente esses pacientes, conhecendo-os, afagando-os e direcionando-os? Nós vemos em nosso país, e aqui em Portugal, que também não é tão diferente, embora vocês estão mais avançados em termos de vivência, que é um país próprio pela própria cultura portuguesa. Como está a saúde em Portugal? Nós sabemos que lá no Brasil nós temos assim uma medicina de ponta, de alta relevância, mas nós temos dificuldades sim, porque ela é inerente e existe uma determinação na Constituição nossa de que todo o cidadão tem que ser atendido gratuitamente. Então é lógico que a gente sabe das dificuldades.
E aqui em Portugal eu sei que você também tem seus planos de saúde, mas deve também ter algum problema relacionado à saúde pública. Eu vou fazer novamente o comentário que fiz em Lisboa, porque nos surpreendeu quando vimos pelas lindas caravelas da TAP, chegando agora nessa nossa visita. Eu acionei o noticiário que a TAP propicia dentro do avião, um filme, enfim, tinha um noticiário sobre a saúde em Portugal, e me preocupou quando eu via que 70% a 80% dos pacientes necessitados de cuidados especiais estavam sendo despejados dos hospitais, sendo levados para seus domicílios, tendo como cuidador de seus familiares. Isso é preocupante. E mostrou uma manchete muito grande. Me parecia estar vendo lá no Brasil. Então, nas realidades, embora tenha contrastes fantásticos, vocês devem também lembrar as situações difíceis. Então, nós temos que analisar que medicina nós queremos para profissionais e para nós como população. Eu acho que esse problema é inerente a todos os povos, uns com mais facilidades, dependendo do seu poder econômico, da sua amplitude social, mas todos têm menos ou mais dificuldades. E nós temos que lembrar, Sir William Owsley, que foi o fundador da medicina clínica de base científica, que ele nos dizia, porque muitos de nós queremos resultados práticos, rápidos e eficazes. Nós queremos que diagnostiquem, queremos que nos dê o tratamento, tomamos um comprimido, uma injeção, enfim, e já saímos curados. Entramos com o pé, com problema, já saímos com o outro curados. A maioria de nós queremos as coisas rápidas. E nesse interregno que nós estamos vivendo, nesse início do século XXI, que nós estamos com a internet, que a ansiedade nunca esteve tão grande, que nós nunca vivemos o momento presente, nós estamos sempre querendo viver o futuro, porque a gente está sempre ansioso para que passe o tempo, para que nós temos outras coisas por fazer. Essa ansiedade nos leva a essa velocidade de resoluções, porque no virtual é fácil a gente questionar e resolver, mas a realidade é diferente, depende do que nós apresentamos. E ele já nos dizia que era mais importante isso mais de 100 anos, gente. Era mais importante para o médico conhecer o doente que tem a doença do que conhecer a doença que o doente tem. E isso é uma grande verdade. E hoje em dia está assim, porque se trata doenças e não doentes. Se rotula, se faz o diagnóstico e se trata a doença. Por isso que não funciona em todos, porque nós temos que ver efetivamente e entender e compreender o doente que tem a doença. Por isso todos os mesmos medicamentos mais direcionados que tem, mais eficazes, eles não resolvem as nossas doenças, porque foi relegado nessa massificação, nessa pressa de atender. E é comum o doente queixar-se quando ele vai consultar de quê? Porque ele está com mal, não está bem, dor, mal-estar, mas principalmente o que se vê é que o paciente procura o médico por situações afetivas porque ele está perdendo a qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida? A qualidade de vida, se nós fizermos uma enquete para vocês todos, cada um vai dar a sua definição, embora muitas coisas vão ser semelhantes entre nós, mas cada um tem uma caracterização para isso. Mas o dicionário nos define: é o conjunto de condições favoráveis ao bem-estar e à realização pessoal. Por isso ela é tão variada. Mas no fundo, a qualidade de vida é o que todos nós queremos: estarmos bem fisicamente, estarmos bem emocionalmente, estarmos bem com a nossa família, enfim, estarmos bem como um todo, que define a própria condição de saúde. Porque a Associação Médica Americana nos diz que a qualidade dos cuidados de saúde é aquilo que contribui para melhorar ou manter a qualidade e ou a duração de vida. Isto segundo a Associação Médica Americana. E a Organização Mundial da Saúde, a nossa OMS, nos diz: é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência das doenças e das enfermidades. Isso é saúde, porque tem que pessoas aparentemente estão bem, economicamente estão bem, mas falta algo lá dentro.
E nós vemos, e no Brasil não é diferente daqui também, de que nunca tivemos tanto condições econômicas, condições tecnológicas, conforto. Nós somos uma região que se trabalha muito eminentemente rica, mas a gente nunca vê tantas pessoas que não estão bem. Por que isso? Por que nos países sistematicamente ricos, como nós temos na Europa, se vê tanto sofrimento? As pessoas não estão bem. Por mais conforto que tenham, por mais boas casas, enfim, em termos materiais, tem tudo e estão vazios dentro de si. Essas reflexões temos que fazer. E quais são hoje os objetivos da medicina? O que ela visa? O que ela quer? O que ela quer como meta? Sabemos que a medicina, em primeiro lugar, ela continua querendo manter ou restabelecer um estado clínico normal. A pessoa está bem, queremos mantê-la bem. E se ela tem algum distúrbio, queremos que ela volte ao equilíbrio. Nós, como pediatras principalmente, nós como cidadãos queremos o quê? Mas eu, como profissional médico pediatra, quero orientar para o crescimento e desenvolvimento normal da criança, que ela tenha todas as condições para que se desenvolva e seja um adulto equilibrado, saudável e produtivo. Essa é a finalidade da medicina. E promover e melhorar a qualidade de vida, livrando especialmente a dor e o sofrimento. Esse é o objetivo maior, que aí é graça a todos nós. E nós podemos elencar, inclusive, muitos mais. Mas, ao examinarmos a conjuntura nessa relação médico-paciente, nós temos que analisar 3 áreas. Nós temos que analisar, gente, a ciência, nós temos que analisar a prática e nós temos que analisar a ética. Então, vamos ver alguma coisa para que a gente entenda. O William Osler também nos traz, porque ele publicou o primeiro tratado de medicina, que norteou a maioria de nós na parte ocidental e aqui na Europa também, através desse compêndio, o princípio e a prática da medicina, o evoluir da ciência. E essa base científica da medicina era a patologia, e o Osler dizia que o desejo de tomar medicamentos era uma característica que descrevia o homem e outros animais. E na época, e ele está errado, e há quanto tempo ele diz? Há 100 anos ele diz. Que nos distingue, né? Como a gente gosta de tomar um remedinho, como a gente gosta de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Algum amigo, uma filha que conhecido que está com problema, a gente já sai para aceitar. Toma aquele comprimidinho que vai passar, não é assim? Aqui não é diferente de lá, em tudo que é lugar é igual. Só muda, isso que nós temos no mesmo idioma, né? Mas só muda realmente as fronteiras, porque o homem analisa como um todo. Mas só para a gente entender, porque a verdadeira medicina científica, ela se iniciou no século logo aí passado. Nós temos tantos avanços que são tão rápidos que a gente não lembra. Em 35 a 80 anos atrás, foi a descoberta das sulfas. Até então, meu avô faleceu por pneumonia porque não tinha penicilina. Eu não o conheci, meu pai era um meninote quando ele faleceu, ele desencarnou, e porque não tinha tinha sulfa, mas ele, na época que era pneumonia, precisava de penicilina, ele faleceu. Na Segunda Guerra Mundial, logo ali, que foi, né? 36 horas a descoberta da insulina, que trouxe, meu Deus do céu, que coisa fantástica dos diabéticos, né? Que recuperou. Tudo é recente. 41 a penicilina, como eu falei, 41 a técnica do Papa Nicolau, para o diagnóstico do cancro, né? Igual do útero, fantástico. Quantos problemas cortou, que auxiliou. Em 46, a anestesia geral, gente. Imagina antes as cirurgias como eram. Era hipnotizados, era uma tristeza. Era seco, gente, né? Então, nossos avós, coitados, do que esse foi terrível, gente. Logo ali. Quando a gente olha, parece uma coisa de séculos atrás. Né? Só para recordar, em 49 nós tivemos a descoberta da cortisona, o cortisol que nos trouxe benefícios fantásticos, né? Os corticoides. Em 50 foi já identificado o tabaco, o fumo, como causa do câncer de pulmão, e nós sabemos de todas as sequelas do cigarro. Sei que na Europa se fuma muito, aí no Brasil também, infelizmente, né? Com todas as sequelas que traz, com todas as consequências da morte.
55 a vacina contra a poliomielite, também em 55 a cirurgia cardíaca, olha, já começou aqui, ó. 57 fator 8 para a hemofilia, que também Deus como propiciou. A pílula anticoncepcional para a mulher, principalmente, sempre sacrificada, trouxe também uma segurança muito grande e um planejamento familiar. A terapia da SIDA em 96, eu trouxe para elencar, fora os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia que estão ocorrendo. Nós vivemos atualmente dependendo das tecnologias, com a divisão da medicina em especialidades e subespecialidades. A gente está vendo que está demais, que a gente até brinca, né? Eu sempre brinco, eu sempre dei o exemplo do traumático, que tem o traumático na família, que as especialidades, as subespecialidades estão tão grandes, que hoje em dia a gente mesmo é clínico, quando nós temos determinado tipo de problema, nós, não sei se aqui em Portugal é diferente, a gente se dirige para aquele problema que tem. Se é um problema que a gente acha que é ruim, a gente vai para o médico. Me dói o peito e eu vou para o cardio. E assim vai. Me doeu um problema no pé, eu vou no traumático. Então eu brinco, assim sucessivamente, né? Vou elencar todas as especialidades, que são muitas. Então eu brinco assim, eu machuquei o pé, chegou lá, vou no traumático. E o traumático diz: o que houve? Eu torci o pé. Sim, mas qual é o pé que o senhor torceu? Ele nem pergunta como nada, qual é o pé? Porque o médico sabe tudo, né? O que foi? Qual é o pé? O pé direito. O senhor me perdoe, sou especializado no pé esquerdo. Meu cunhado fica meio assim comigo, mas então a subespecialidade, a gente esquece de tratar o todo, né? E isso é problemático. Eu, como pediatra, ainda fico muito tranquilo, porque nós somos, segundo muitos pensam, que criança não é um adulto infantilizado, mas ainda nós somos um médico de família. Embora a gente trate a criança, a avó, a mãe, o pai, né? A gente trata até todo mundo, né? Trata inteiro, a gente não trata ninguém, só o seguinte, mas nós vamos chegar lá. Nós podemos distinguir, então, 3 tipos de tecnologias médicas, graças a esse avanço também da tecnologia que nos propicia, né? Nós temos as técnicas de suporte de vida, que nós temos monitores fantásticos, nós temos para realmente monitorar e muitas vezes diagnosticar precocemente. Nós temos recursos, né, da própria engenharia que desenvolveu junto com a medicina, recursos fantásticos. Os respiradores que recuperam, salvam, as máquinas de hemodiálise, enfim, eu elenquei algumas que são fantásticos esse avanço. As técnicas de diagnósticos também hoje, os exames laboratoriais complexos, a endoscopia, a genética, as tomografias, os SPECT, enfim, né, a ressonância, um monte de coisas, os tomógrafos, assim vai, que se consegue efetuar diagnósticos fantásticos. Nós temos as técnicas cirúrgicas que evoluíram tanto que se vê as próteses, os implantes, os endoscópios cirúrgicos, nós estamos efetivamente quase nos tornando um robô, um pouquinho de tanta facilidade que tem, porque quantas pessoas começam a apresentar pela própria desgaste prematuro, muitas vezes por articulações, trocam por prótese de joelho, prótese de cara, e vivem com uma qualidade de vida intensa. Eu tenho familiares meus que foram submetidos, embora a gente veja também com preocupação de cirurgias necessárias e demais também, que a gente também é auditor, médico, e a gente sabe também dos abusos que estão havendo também. São os dois lados. Ao mesmo tempo que temos essas condições tecnológicas fantásticas, né, que nós podemos ser alvos e podemos ser beneficiados, nós temos os abusos, né, muito grande também, com o tipo de cirurgia. Eu não vou entrar nem no terreno da plástica, porque nosso país é uma tragédia, né? Todo mundo quer fazer plástica, né? Só perde nos Estados Unidos, e me parece que o sexo feminino está predominando, né? Não sei porquê, mas assim, tudo bem, vamos em frente. E a prática? Na prática, nós sabemos que ainda o médico, e aqui em Portugal não deve ser diferente, nós sabemos que outros profissionais ocupam papéis importantes e indispensáveis na assistência. E a gente sabe como médico que sem um enfermeiro a gente não é nada, nós não somos nada. Se não tem enfermeiro, nós estamos perdidos, né? Mas nós temos uma série de profissionais fantásticos no nosso lado. Os técnicos que vêm, né, foram nossos colegas, mas eu sempre reputo a enfermagem como nossos dois braços.
nem é o nosso braço, é o nosso dois braços. Mas ainda sempre a saúde é centralizada no médico. O médico ainda é a figura principal em todo o setor de saúde, porque aí ele congrega, ainda pelo seu estudo aprofundado, não digo maior conhecimento, mas é um conhecimento técnico direcionado para que ele seja realmente o senhor ou a senhora, né? Hoje em dia temos mais médicas quase que médicos, que eles sejam o artífice, aquele que comande a equipe, mas de uma maneira uniforme, não por saber mais, por ter essa capacidade de exercer essa influência, que é fundamental a importância. Por isso que a importância hoje em dia é muito maior que o médico saber entender, porque lamentavelmente o médico, e eu falo pelo nosso país, ele é formado de uma maneira errada, que tem que haver uma reciclada para nossas faculdades, pois o médico normalmente ele sai para ser único. Ele não é treinado, entre aspas, para congregar, para trabalhar em equipe. Ele tem que tomar decisões sozinho. Então, essa modificação tem que ser feita para ontem, eu digo, porque nós temos que trabalhar em equipe. Então, nisso, cara, cria no médico uma soberba, uma prepotência e se achando, né? A gente se acha. Muitas vezes tem situações que, quando a gente lembra a situação que a gente passou, ainda bem que já foi faz tempo, mas a gente é muito arrogante e prepotente pela nossa ignorância. Quando a gente começa a cair em si, que mais que a gente sabe, mais bom técnico eu seja, a gente muitas vezes nada sabe, porque nós só temos um instrumento para auxiliar e não para curar, a coisa fica diferente. Mas chegaremos lá. A cultura médica, nós sabemos que ela tem raízes ancestrais, que procedem desde o nosso querido Hipócrates, Hipocrático. E ela sempre foi sustentada pelos princípios de quê? Solidariedade e altruísmo. A medicina vem como um sacerdócio que era para beneficiar e não se beneficiar. Mas com o passar do tempo, o médico, com uma série de fatores, e a própria sociedade levou, porque claro, ele também tem que ter o seu sustento, ele também tem a sua família para sustentar, mas à medida nesse passar do tempo, houve uma mudança desse sentido, e a maioria dos médicos, eu estou muito preocupado, inclusive com a geração que está aí, mas eu estou muito confiante na geração que está vindo, de que se preocupam mais com a parte material do que a parte do paciente. Então, por causa do enfoque que é dado. Nós vamos falar um pouco depois do jovem, que eu sou muito otimista, mas é uma realidade que nós não podemos negar, que ela não está bem, porque senão todos nós estaríamos bem. A vivência em pleno desses princípios de Aristóteles constitui um extraordinário desafio, do mesmo modo que é muito difícil nós contabilizarmos a medicina técnico-científica de hoje com a arte prudencial e esotérica do passado. Nós não podemos voltar para Aristóteles, que tinha esse direcionamento, mas ela tem que nos nortear sim, e nós temos que nos adaptar a ela na realidade. E as associações médicos espíritas têm por objetivo resgatar algo que parece contraditório. Nós falarmos de uma medicina humana, mas nós somos voltados para o atendimento humano. Então, o paradigma que a Associação Médico Espírita traz e a física quântica, como bem a Samira apresentou, ela nos possibilita isso, porque nós nos interrelacionamos. E quando eu sei, eu tenho entendimento técnico e eu dou o melhor de mim com meus melhores sentimentos, aí que se processa efetivamente a oportunidade de cura para aquele paciente, ou a possibilidade linda, como a Paula também colocou, que o meu paciente tenha uma vida digna e tenha uma morte digna. Esse é o objetivo do médico, qualidade de vida. Então, quando a gente entende isso, nós vamos ter que achar um meio termo, não sou eu faço minhas ponderações e minhas reflexões, mas nós todos juntos, cidadãos, profissionais, professores de escolas médicas, temos que mudar. Como nós vemos que o estudo, nós estamos num avanço muito intenso, nessas mudanças de paradigmas, nessa fase em que o mundo está saindo numa fase, nós estamos numa fase de transição do planeta de provas e expiações para a regeneração, por isso a gente vê uma celeridade nesses movimentos sociais e que correm pelo mundo. Então também aqui, como profissionais, nós temos que ter mudanças de ótica, porque o nosso objetivo é o ser humano, como somos todos nós. Eu estou como profissionais, e logo ali, ao mesmo tempo,
eu estou como paciente. Continuando. Muitos jovens que escolhem essa profissão o fazem por sentir que têm uma vocação especial e os anima um propósito nobre de auxiliar na saúde do próximo. É isso que me traz tanta alegria, que a gente vê também nas nossas associações médicas. Nós estamos criando os departamentos, né? Os departamentos acadêmicos, nós temos aqui a nossa querida filhota também que faz parte. As AMES estão incentivando isso. Então, independente da sua religiosidade, existem esses diretórios acadêmicos que começam a passar valores que estão se perdidos. E nós vimos com muita alegria no nosso país, tem o professor Carvalho, ele é carioca, ele está ligado à Unicamp. A Unicamp é uma universidade de Campinas, que é uma grande universidade de São Paulo, no interior de São Paulo, a segunda cidade de São Paulo. O que ele viu? Ele viu que o jovem que vai fazer medicina é um jovem, a maioria deles, um pouco mais abonado no seguinte sentido, tem umas condições mais amplas em matéria econômica, não ricos, mas tem uma condição boa, eles vêm bem intencionados, mas há muitos deles, ou a grande maioria deles, eles não têm a vivência do contato, da solidariedade, da fraternidade, da empatia. Então ele vê que, embora eles querem, a maioria, eu conheço muitos que vão e querem fazer, porque eu quero fazer medicina para servir, eu quero fazer medicina nesse meio errôneo que ainda está, o médico ele se isola e eles começam a entrar na mesmice. Então ele, entendendo que faltava a eles, olha que coisa interessante, ele começou a propiciar aulas para os alunos terem maior empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do paciente. Então, essas aqui são aulas que o aluno faz o papel de médico e o matriz do paciente. Então, é gravado, eles fazem e ficam vendo, analisando as falhas como profissional. Será que eu atingi os objetivos da paciente? Veja que coisa. Então, ele está conseguindo movimentar isso, que eu acho que é um exemplo das escolas, fazer um meia-culpa e entender que nós temos que educar e lançar para a sociedade profissionais humanos, profissionais que vão auxiliar para manter a qualidade de vida da população. Esse é o objetivo. Talvez esse é um exemplo que tem que ser disseminado por todos os lugares. Que a gente vê que a AME Brasil e a AME Internacional e as AMEs estão procurando fazer com os acadêmicos. Porque a religiosidade leva valores, leva moral, leva fraternidade, leva solidariedade, ela nos traz isso. E isso é importante e é fundamental para qualquer profissão, mas muito mais nossa, que é para minorar o sofrimento, que é a nossa função como sacerdotes que somos na área da medicina. A criação do Estado de Providência, em que o acesso gratuito aos cuidados de saúde é um pilar fundamental, contribuiu na convicção de que a assistência para a doença é essencialmente uma obrigação do Estado. Nós vemos lá, então o profissional parece que fica relegado à obrigação do Estado. Então tu vira um mero executor, tu tem que executar a tua tarefa, e aí tu não tem mais aquele cuidado, tu não vê mais o paciente como teu paciente. Não é que o paciente não é de ninguém, me perdoe, mas no sentido do paciente, naquela interação, naquela relação fundamental que nós vimos. Se não houver uma relação de confiança entre o médico e o paciente, nada funciona. E o paciente também, eu vejo lá, é culpado. Porque ele vai, consultou com quem? Eu fui com o médico, mas que não sabe nem o nome do médico que foi. Então nós também, como cidadãos, somos culpados. E lá, então, o Estado da Providência, ele ficou tão grande que ele criou esse mecanismo que também faz o cunhado entre o profissional e seu paciente. E o paciente tem que atender metas, tem que atender números e não atende efetivamente como tem que atender. Um carinho, um afeto, que eu falei do diagnóstico. Eu sou do tempo que se chama anamnese. Anamnese é sentar e conversar com o paciente. O paciente contar o que o aflige. A maioria dos casos tu resolve aí. Hoje em dia a gente quer fazer check-up, então a gente faz tudo que é tipo de exame. Mas o problema não é o físico, é a alma, é o que aqui dentro muitas vezes.
Nós sabemos isso. Então, nós temos que resgatar essa fase grandiosa da nossa medicina, que se ela se perdeu um pouco no tempo. Utilizando a tecnologia, assim não podemos prescindir. É evidente. Mas nós temos que resgatar esse lado. E é isso que é um alento nosso, no nosso associações de médicos espíritas, que não é só para médicos, sim. Venham todos vocês para o Nome Norte aí. Fiquei muito feliz de ver esse papo que a Paula teve com alguns de vocês aqui dentro. Enfermeiro, psicólogo, enfim, qualquer das outras áreas também. É isso aí. A atividade voluntária caritativa é hoje reduzida. É a pura hipocrisia. Não reconhecer que o altruísmo já não constitui o valor absoluto da cultura médica do nosso tempo. É doloroso a gente dizer isso, mas é uma realidade. A gente, claro, vê vários nichos, a gente vê gente que trata bem, graças a Deus, nós temos vários colegas, a Paula é um exemplo, né? Paula, Inês, enfim, me perdoe porque eu não conheço todos, eu sei desse trabalho muito que vocês fazem aqui, nesse setor de vocês, como deve ter muitos aqui dentro, o que conhecem. Eu tenho, graças a Deus, vários amigos e colegas que são fantásticos, né? Mas nós vimos a grande maioria que não se dá pouco assim. E embora ela deve ser preservada com a doação dos conhecimentos, a dedicação e competência, nós não podemos fazer isso, mas nós temos que doar isso aqui, ó. Temos que nos capacitar integralmente. O médico é obrigado a ser um excelente profissional em matéria técnica. Ele tem que saber, ele tem que dominar o que faz. Ele tem que ser altamente dedicado, ele tem que ser competente. Esses três componentes que são indispensáveis ao fundamento moral da profissão. Sem isso, desista, não faça medicina. Então, quem é um médico quântico? Eu recomendo esse lindo livro aqui, do Dr. Amit Lovan, dessa vez já citou, O Médico Quântico, que é fantástico, que ele nos traz. É o que vivifica a mensagem da física quântica na sua prática médica. Aquilo que a Samira bem explicou, que todos vocês entenderam, porque é uma maneira clara e objetiva que a Samira traz nessas reflexões e estudos que ela fez, para a gente entender, praticando uma medicina consciente voltada para pessoas. O médico quântico é o médico humano. O que é o médico quântico? É o médico humano. É aquele que interage, é aquele que é solidário com o seu paciente, com a população em si. Esse é o médico quântico. Então, é o profissional que diagnostica, institui alternativas de tratamentos, estimula o paciente ao processo curativo real do corpo e da alma, porque nós não curamos ninguém. Eu, como cirurgião, posso extirpar um cancro, eu, como cirurgião, posso colocar uma prótese, eu posso beneficiar o mundo como técnico, mas a cura é do paciente. O médico está dentro de cada um de nós, é o nosso médico interior que nos cura, nós somos apenas auxiliares. Dr. Michel Balin, lendo o livro que eu recomendo a vocês, O Médico, Seu Paciente, a Doença, ele nos diz, não compete ao médico dar um sentido à vida dos seus pacientes, porque o paciente tem que fazer, mas certamente compete ao médico acompanhar e estimular o paciente no encontro dos seus sentidos e significados de vida. Veja a importância do profissional. Cada paciente leva seu próprio médico dentro de si, como eu falei há pouco para vocês. O paciente nos procura sem saber dessa verdade. O melhor que fazemos é dar ao médico que reside dentro dele a chance de trabalhar pela sua própria cura. Esta é a nossa função. Essa é a nossa função como médico. Dr. Eduardo Bach, nesse lindo livro de Os Remédios Falados, Dr. Bach nos diz: ajudar o paciente, ele sugere ao médico do futuro. Vejam vocês que estão se formando e chegando. Ajudar o paciente a alcançar o conhecimento de si mesmo e apontar os erros fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências do seu caráter. Vejam
que ele teria que corrigir e os defeitos em sua natureza que têm que ser erradicados e substituídos por virtudes correspondentes. Dr. Pat Adams, que se espalhou no mundo, que vocês conhecem, né? O doutor da alegria, que revolucionou nos Estados Unidos, né? Levando essa recuperação fantástica, ele nos diz, isso aí é 2005, precisamos deixar de idolatrar a ambição e o poder e passar a valorizar a compaixão e a generosidade. A cobiça e o poder destruíram a profissão médica em toda parte. Temos é que fazer do amor a base do nosso sistema de valores. Olha que ensinamento. Veja que ensinamento. E André Luiz, nosso querido André Luiz da psicografia do nosso Chico Xavier, nos traz em Missionários da Luz na página, como vocês estão vendo aqui. O médico do porvir não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão representa o maior papel. Veja a importância. Ética. A medicina é uma epistemologia moral. O que é essa epistemologia? Ela se baseia no conhecimento, é o conhecer. E moral porque ela está impregnada de valores. Então o médico tem que ter moral, tem que ter valores e tem que ter conhecimento. Essas são as duas asas para o trabalho médico. O moral médico é o juramento de Hipócrates, guardar o respeito absoluto pela vida humana desde o seu início mesmo sob ameaça. Esse é o preconceito da Associação Médica Mundial. E o médico sempre teve esse direcionamento, desde o tempo de Hipócrates, em que nós é trazer. Acima de tudo, eu não posso causar dano nenhum ao meu paciente. Primeiro, não causar mal. E muitas vezes nós não causamos, nós direcionamos. Esse é um meia-culpa também que nós temos que fazer. É importante. Só para trazer que os códigos de ética médica, em cada país, eles regulam as questões éticas, como a fertilização in vitro, a interrupção da gravidez, sei que é liberado o aborto aqui por plebiscito em Portugal, me perdoem lamentavelmente. Mas a utilização dos embriões tem que haver uma comissão de ética, Conselho Federal, de Medicina, como tem em todos os países, para reger esses princípios e nortear os princípios éticos. O final da vida, a eutanásia, a distanásia e a eutanásia, o paciente tem que morrer com dignidade, exatamente como a Paula bem colocou. É esse o objetivo. Nós vemos que através dos planos, através do profissional, deixa o paciente, que é a distanásia, deixando o paciente, que é uma das alterações da eutanásia, deixa o paciente coloca nas aulas de tratamentos intensivos, mora no familiar, muitas vezes está em respirador, ficando tempos lá. Tem que ter qualidade de vida, tem que ter qualidade de mover também. Então, nós temos que, não podemos deixar que o paciente tenha dor, não tenha dificuldades, mas que ele tenha uma morte digna, sendo amparado, sendo suavizado. Esse é o objetivo. É algo muito difícil muitas vezes para o médico, são situações para quem vivencia, tomar muitas vezes determinados tipos de decisão, mas temos que ter em nós que nós somos apenas auxiliares. E temos que procurar sempre fazer o melhor para que as pessoas tenham boa vida e tenham uma boa morte. Não causada por nós, sendo sustentada pela verdade exatamente adequada com aqueles exemplos, e tem tantos bem colocou. Também os transplantes de órgãos e a sua comercialização, que tem que ser fundamental. E eu trago um quarto item, que é a espiritualidade. Porque muitos médicos, pela cisão que houve, não, religião é uma coisa, ciência é outra, não professam sua espiritualidade. Muitos têm a sua religião, mas como técnico médico, tem colegas que não podem falar nada. A parte médica e a religião é uma coisa? Não pode, gente, nós sabemos que não. E as associações, através de toda essa sustentação científica que se traz, porque a doutrina é baseada na ciência, na filosofia e na religião, e nós estamos embasados, sabendo que há necessidade dessa inter-relação, e ela é muito importante. Mas os pacientes, mesmo que eu não professe, meu paciente professa, então eu tenho que respeitar.
Dr. Howard Koenig, muitos de vocês já devem conhecer, nesse brilhante livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, porque graças a ele fez um trabalho interessante e fantástico, muito significativo. Ele nos diz, ele é médico, ele é católico, retirado da Faculdade de Medicina dos Estados Unidos, eles há suficientes dados científicos para suportar que o médico aborde questões relacionadas à religiosidade ou espiritualidade do paciente na prática clínica. Ele trabalha, graças a ele, nós temos praticamente todas as escolas americanas com cadeira de ciência e espiritualidade. Ele fez um trabalho fantástico, provando o benefício da religião. É o paciente que menos adoece, é o paciente que recupera mais fácil, só tem benefício. Se vocês forem para a internet buscarem no Medline, vocês vão encontrar eles trabalhos científicos comprovando o poder da prece, o alcance da religiosidade, os benefícios que nos causa. Os médicos têm que ver de uma maneira diferente. Mesmo que eu não professe, eu tenho que respeitar. Porque quem não faz está perdendo a chance de propiciar melhores resultados para o seu paciente. Isso não é questão de religião, é questão de oportunidades de recuperação e tratamento. Dados recentes da literatura médica científica dão suporte à abordagem da espiritualidade na prática médica convencional. Por quê? Porque muitos pacientes são religiosos, as crenças religiosas influenciam nossas decisões. Nós temos tecido medieval que não permite sangue, tem uma série que não permite. Atividades religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida, segundo as pesquisas, nesses trabalhos que eu citei aos senhores. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem sobre necessidades religiosas. A gente até faz uma brincadeira por dentro desse livro. O doutor Alan fala, depende de quando abordar, quando é que o médico deve abordar com o seu paciente. Então também é um lado um pouco mais hilário, mas também tem que ter o cuidado, porque se o médico do paciente não está bem e ele chega lá e diz, eu acho que vamos orar juntos, e o cara diz, o médico não tem mais chance. Então ele faz toda uma coisa, ele fala, sim, porque imagina, meu médico vai me curar achando. Não, eu acho que nós vamos orar juntos. Não, tem que ter uma preparação, né, gente, para a religiosidade, não é assim. Geralmente o paciente vai pensar que ele está largando ele, né? Médicos religiosos conquistam maior confiança dos seus pacientes. Isso são pesquisas americanas. Se fizermos aqui em Portugal, não vai ser diferente. Pesquisas do Brasil demonstram que a maioria dos pacientes professam religiosidade. Nós temos mais de 98% que professam religiosidade no país. No Brasil, olha os dados que nós temos do IBGE, que é nosso que faz a pesquisa do Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos 64,6% de católicos, caiu bastante, ainda um dos países católicos mais grandes do mundo, pela dimensão do Brasil, né? Evangélico tem 22, espírita tem uns 2, sem religião 8. Você, então precisa, mas a maioria são, né? Só aqui quase 90% são. Só aqui, ó. Agora sem religião diz que é 8, mas sabemos que é mais. E em Portugal, você sabe na estatística? A maioria dos pacientes professam religiosidade em Portugal. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Okay. Católicos, ó, tinha 86, isso é dado de 2011. Não sei se caiu ou se aumentou, mas é um dado que eu consegui recente, 7,39,5. Proteção evangélica aumentou para 2,8. Testemunho de Jeová, 1,5. Outros cristãos, que somos nós espíritos, 1,6. E aqui vai. Então, todo mundo professa a religiosidade, a grande maioria. Não é assim? Tem 14,2 aqui que falam, mas a proporção é muito grande. E nos Estados Unidos, olha, 96% dos americanos acreditam em Deus. Tem um país de paradoxo, né? Mas a gente sabe, né? Os evangélicos, eles professam religião. 90% deles rezam. E você sabe que as estatísticas americanas são altamente fidedignas, seu trabalho sério, são eficazes. 70% deles são membros de igrejas. As necessidades espirituais aumentam nas enfermidades. A gente sabe quando a gente está, né? A gente cai que a gente. Para pedir como a gente está na fila, né, gente? Para agradecer a Deus, agora para pedir, a gente agora, né? Estudos mostram que 88% dos pacientes apresentam necessidades espirituais. 90% de crenças religiosas ajudam a enfrentar as suas enfermidades e as vicissitudes da vida.
mostram ainda que crenças religiosas influem nas decisões. 45% informaram que suas crenças religiosas influenciam suas decisões em enfermidades graves. Trabalhos mostram que a crença religiosa influencia na aceitação das dietas, doação de sangue, vacinação, pré-natal, usar a medicação, alterar o estilo de vida e aceitar o tratamento psicológico e psiquiátrico. E crenças religiosas também influenciam a decisão do paciente em se submeter a terapias agressivas oncológicas. Ele aceita. Muito mais. Isso está tudo comprovado. Muitos pacientes também desejariam que seus médicos comentassem suas necessidades espirituais. Para vocês verem. 67% para 70% gostariam de falar sobre a espiritualidade com seus médicos. 66% aumentariam a confiança em seus médicos se eles dessem importância para os aspectos religiosos. Então, veja o médico refletir. Qual é o terapeuta ideal? Lá vem o Eduardo Packer dizer: o profissional de saúde moderno deve ser um grande estudioso da vida, das leis que a regem e do ser humano. É pouco. E Chico, André e Chico nos traz: nem todos os que são médicos na Terra o serão na vida maior, e que os médicos do espaço são aqueles espíritos ricos em conhecimentos técnicos e em sabedoria espiritual, capazes não só de bem diagnosticar a doença do corpo e da alma, mas de abordar o espírito em sua integralidade, tendo como princípio fundamental a vivência das virtudes emanadas por Jesus. Eis o exemplo que devemos seguir. E continua aí na Evolução em 2015. Na esfera superior, o médico não se ergue apenas como pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. E quase concluindo, trazendo o nosso Camões, que isso nos traz alento, porque nós sabemos das dificuldades, mas elas estão vindo para que nós as superemos, nós reciclemos estas mudanças que se fazem necessárias dentro da sociedade, dentro das escolas médicas, principalmente para melhor entender. O que Camões nos diz: mudam-se os tempos, parece que foi ponto de escrever, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Foi a semana passada que ele enviou isso. Gente, vejam a profundidade, e é isso que nos move, é isso que nos sustenta. A gente sabe que esses poetas não têm, são atemporais. Eles nos ensinam sempre. Por isso, quando a gente traz os ensinamentos da doutrina, que a gente busca assim mesmo, eles são grandes cientistas, são grandes pensadores, são grandes filósofos, que nos trazem verdades insofismáveis na sua experiência e na sua vivência. E são eles espíritos de escola que vêm de tempos em tempos impulsionar a humanidade, que saibamos lê-los, interpretá-los e vivenciá-los. São os exemplos que temos que seguir. E trago aos senhores de um grande médico português, nesse livro A Nova Medicina, do Dr. João Antunes, que nos diz, que é um livro que eu recomendo também, que eu me baseei muito da palestra de hoje para os senhores. A doença é um acontecimento espiritual que acomete o corpo e o espírito. Dr. João Antunes. E que a ambos perturba. E a visão redutora e mecanicista da medicina moderna não é satisfatória. Por isso é legítimo falar de uma ética de sentimentos, onde cabem a decência, a amabilidade, a empatia, a devoção, o serviço, a generosidade,
o altruísmo, o sacrifício, mas principalmente o amor ao próximo. E para finalizar, eu vejo o irmão Décio de Júnior e através dele eu homenageei a doutora Marlene, nossa mãe espiritual, que está aqui nesse momento, nos acompanhando, dizendo: esse fantástico livro de Ser Médico e Ser Humano, que eu recomendo a todo médico e eu recomendo a todo estudante de medicina que eu tenho. Porque o Décio é um exemplo de vida, é um exemplo de profissional que nos engrandece. Ele nos diz: ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não prepotência, é estar consciente que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas acima de tudo é ser humano. Então, meu muito obrigado aos senhores.